uma audiência importante, né, que a gente já tinha conversado nos bastidores e faltava uma conversa um pouco mais aprimorada, um pouco mais ajustada, para que a gente conseguisse, de repente, produzir políticas públicas aqui e pensar de outras formas na questão do atendimento humanizado e também dos procedimentos de atenção à pessoa com doenças neuromusculares. Eu tive acesso ao tema ainda quando repórter, conheci muitas das que estão presentes aqui, a Fernanda, a Kemi, a Patrícia Krebs, tem mais alguns aqui que eu conheci, por conta de outras doenças raras, né? E eu me identifiquei demais com esse tema naquela época, enquanto era repórter, porque eu perdi um filho e ele tinha uma doença rara. Ele viveu 7 meses e o maior problema, ou seja, foi exatamente a falta do diagnóstico, né? A falta do diagnóstico. Então, quando ele tinha 3 meses, ele começou a pegava um resfriado, virava pneumonia. Pegava um resfriado, virava pneumonia. Foram pelo menos 4 internamentos por pneumonia seguidos. Sempre ali no Pequeno Príncipe, Dr. Chong, que eu tenho certeza que a maioria conhece, Chong pai, Chong filho. Então, esse é um tema que eu tenho não tenho total conhecimento, até porque ninguém tem, né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova, mas é um tema que é um tema do coração, assim, e eu entendo que a gente precisa trazer políticas públicas, seja para aprimorar a questão do diagnóstico precoce, a questão da informação, né? Porque quem tem informação tem tudo. Às vezes não tem dinheiro, mas se souber onde que está o dinheiro, consegue buscar com maior possibilidades. Então, eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos que estão aqui nesta tarde. A gente tem um prazo aqui de 2 horas da nossa audiência, tem muita gente inscrita para falar, isso é muito legal, porque aumenta aí essa pluralidade de ideias, e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito melhor de como estamos começando esse encontro. Antes de mais nada, então, eu já quero passar de imediato a palavra para a vereadora Noêmia Rocha, que é a presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara de Vereadores de Curitiba. Aí, na sequência, senhores e senhoras, eu vou passando um a um. Nós fizemos uma média de entre 5 e 7 minutos de fala para cada um. Assim, nós temos 2 horas de audiência, né? Assim, permitido pelo sistema. Então, se vocês puderem ser sucintos, a gente vai conseguir ouvir todos e sair daqui, como eu disse, com o maior número possível de informações. Então, uma boa audiência a todos nós. Eu já vou passar de imediato, então, vereadora Noêmia Rocha. Obrigado pela parceria de sempre e obrigado por estar aqui. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer, vereador Márcio Barros, e parabenizá-lo por essa proposta tão relevante. Eu acredito que a audiência pública já diz, eu quero ouvi-las, quero ouvir essa demanda, ouvir o conhecimento e o cotidiano de cada um de vocês, né? Eu sei que cada uma tem uma história, e eu acho que o papel fundamental de um parlamentar é isso, é ouvir a população, é buscar juntos políticas públicas que venham atender, talvez nem todas as demandas, mas precisa de avanço. Eu acho que todas as áreas em relação à saúde precisa de grandes avanços. E vocês têm aí um vereador, o vereador Márcio, que já explanou e contou a história dele, esse anseio de estender a mão, e tem aqui também uma parceira, enquanto presidente da Comissão de Saúde. Claro, óbvio que a saúde é primordial, né? É relevante, e esse tema de vocês é um tema que me interessa e eu quero conhecer muito mais. É um tema que está sendo discutido, mas precisamos entender mais o processo, conhecer e dizer a vocês que somos parceiros nas demandas e projetos de vocês. Vocês já têm no vereador Márcio já um parceiro, e eu quero me colocar também à disposição, dizendo que conte conosco, enquanto presidente da Comissão de Saúde, também tem liberdade, caso deseje, vereador Márcio, elas irem até a comissão
colocar também os anseios e demandas, porque assim a gente pode fomentar tanto leis como em políticas públicas e dar espaço, dar voz a vocês, é toda a nossa intenção como representante e fiscalizadores do município. Conhecer também as dificuldades, conhecer também aquilo que vocês propõem, aquilo que nós, enquanto parlamentares, podemos usar enquanto instrumento de trabalho para avançar nessa questão tão relevante, tão importante. Eu tenho o maior respeito por vocês, maior respeito pela história de cada um de vocês. Gostaríamos que não tivesse fazendo essa audiência pública, gostaria que tivéssemos neste nosso país todas as políticas públicas que respondesse a esse déficit que com certeza estamos vivenciando no nosso Brasil, e que precisamos realmente ter uma discussão, uma reforma através do nosso Sistema Único de Saúde, que se mostrou robusto nesse período de pandemia, mas que precisa melhorar muito mais. Estamos à disposição, parabéns novamente, vereador Márcio Barros, parabéns a todos os integrantes que estão aqui e conte conosco. Muito obrigada. Ok. Obrigado, vereadora, pelas palavras. Parabéns pelo trabalho que vem desempenhando à frente da comissão. Essa integração com os hospitais tem sido fantástica, né? Porque a gente consegue entender outros problemas e as outras necessidades. Nós temos, nesse exato momento, uma outra audiência acontecendo, né, na Câmara de Vereadores. Então, muitos vereadores que foram convidados, eles estão num outro evento, que é um evento de direitos humanos. Então, se de repente algum outro vereador for aparecendo aqui no meio do nosso encontro, eles vão usando a palavra esporadicamente. Então, já vou passar agora a palavra para, né, uma das pessoas que foi tão importante nesse momento de fomentar este encontro, que é a Patrícia Krebs, que eu conheci ela há muitos anos já, conheci o Vinícius, que é o filho dela, família toda, e a gente estreitou nossos laços de amizade e a gente divide os anseios, né, por melhorias aí. Então, Patrícia, ela que é da Organização Paranaense de Distrofia Musculares. Patrícia. Deixa eu ver ela aí, cadê ela? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Vocês estão ouvindo? Sim. Estamos ouvindo, Patrícia, pode ir lá. É que está aparecendo Vanessa aí, viu? Tem que liberar o som, vereadora, ela acho que esqueceu de liberar o som. Aqui, tá ok, né? Sim. Então, eu tenho muito a agradecer ao Márcio, que, nossa, há uma década, praticamente, comprou essa causa com a gente, está ali na luta. A vereadora Noêmia, também, que se mostra muito participativa e presente nas discussões, né, dos temas todos que são de grande relevância. E agradecer todos aqui, doutora Ana, toda a equipe APDM, todos os presentes. E eu falei com o Thomas para ele apresentar um vídeo. Tá. Dos atendimentos, que eu sempre falo, gente, os atendimentos dos pacientes neuromusculares, eles recebem na emergência dos hospitais, não está errado, está correto. Porém, ele não é o certo para os pacientes com essas doenças, com esses acometimentos, né? Então, esse tema tem nos trazido perdas, e vem de encontro, porque nós trabalhamos para que os pacientes tenham qualidade de vida e um aumento dessa expectativa. Estamos conseguindo, graças a Deus, com toda a tecnologia que hoje se dispõe. E não é justo nós entrarmos com os nossos filhos no hospital e, como muitos casos, saírem num caixão. Então, vai na contramão de tudo aquilo que nós temos trabalhado. Isso não é só no Paraná, não é só em Curitiba, é em todo o Brasil.
Mas se cada um fizer um pouquinho no seu nicho, nós vamos conseguir, né, levantar essa bandeira e as pessoas conhecerem. Então, eu fico imensamente grata, Márcio, e a todos que estão aqui. Espero que dessa audiência saiam direcionamentos, né? Saiam direcionamentos que proporcionem mudanças. Nós não estamos, assim, brigando, não, nós estamos querendo unir força para aprendermos juntos qual a melhor maneira para mudar isso, né? O que não é certo é as mães nos grupos falarem, não, meu filho está ruim, mas eu não vou levar no hospital, porque eu tenho medo. Não é certo isso. Então, Márcio, muito obrigada a todos. Se puder passar aquele vídeo da UPDM, que eu acho que daí fala para todo mundo. A UPDM nasceu em 2011, um grupo de mães aqui no Paraná, nos encontramos em São Paulo. Olha só, todas nós, sabe onde nós íamos em São Paulo? Atrás dessa médica que está aí, ó, a doutora Ana Lúcia Langer. Pensa numa mulher assim que eu... Nossa, a pessoa ímpar, de um conhecimento ímpar. O Brasil inteiro corre para São Paulo atrás da doutora Ana Lúcia. E não precisaria isso, gente. Nós podemos ter médicos tão capacitados, né? Adquirido conhecimento quanto ela. É que nós temos confiança. Então, gente, vai o vídeo da UPDM. Obrigada a todos. Boa audiência para nós, hein? O vídeo, Márcio, acho que o Thomas, alguém da equipe, vai colocar. Sim. Olá, eu sou a Fernanda Kemi, eu faço parte da OPDM, Organização Paranaense de Distrofias Musculares. Hoje nós estamos aqui no Jardim Botânico para falar um pouquinho sobre o mês da conscientização das distrofias musculares. No dia 7 de setembro é o Dia Internacional da Distrofia Muscular de Duchenne e no dia 17 de setembro é o Dia Nacional da Conscientização das Distrofias Musculares. Também nos dias 8 e 9 de setembro, o Jardim Botânico ele ficou iluminado de verde para ajudar também nessa conscientização que é tão importante, que as pessoas saibam como reconhecer uma criança que tenha uma distrofia muscular. E todos os anos, então, o Jardim Botânico fica iluminado em alusão a essa data. O meu filho Lucas, ele tem distrofia muscular de Duchenne. Hoje ele já está com 24 anos. Eu tive o diagnóstico dele aos 6 anos. Um diagnóstico que demorou muito para acontecer. Eu sou Patrícia Krebs Ferreira. Em 2005, eu tive o diagnóstico do meu filho, da distrofia muscular de Duchenne. Em 2009, 2010, em São Paulo, nós conhecemos um grupo de mães aqui em Curitiba, né? E o que moveu a criação da associação foi uma médica do Hospital Pequeno Príncipe, que ela dizia que nada chegava no Paraná para os pacientes com distrofia, que não existia nada e que precisava vir pesquisa também. Hoje nós somos a Organização Paranaense de Distrofias Musculares. Meu nome é Claudiane Oliveira, sou diretora de Esportes e Cultura da UPDM. Sou mãe de um menino, um rapaz, né, com 25 anos, com distrofia muscular, para-atleta, joga futebol em cadeira de rodas, né. Eu entrei bastante para essa área, essa parte de esporte, porque assim, mudou muito a vida dele, né? Dele quanto dos meninos com distrofia muscular, que muitos acabam ficando em casa, saindo da escola, sem autoestima. Eu sou a Sandra, diretora social da UPDM, sou mãe do Lucas, tem 23 anos, ele joga bocha adaptada, ele tem distrofia muscular de Duchenne e nós precisamos de mais apoio no esporte. Oi, eu sou a Carla, sou a mãe do Josué, de 9 anos. O Josué tem distrofia muscular de Duchenne e ele também é portador de autismo severo.
e tem também deficiência intelectual. E quero dizer que sem a associação, né, sem uma organização como essa, nós familiares ficamos desamparados, porque é na associação que a gente une forças, é na associação que a gente troca experiências. Então, a gente luta muito por diagnóstico precoce, para que esses meninos consigam fazer o quanto antes as terapias que eles precisam, fisioterapia, hidroterapia, os medicamentos. Então, é claro que a gente luta e fala sobre isso o ano inteiro, mas em setembro é um mês especial, é um mês dedicado a essa causa. Verde pelas distrofias, juntos somos gigantes! Essa é a causa da OPDM, gente. Tá? Eu só não falei, eu sou presidente da OPDM, então vamos ao que interessa. Muito bem, obrigado, Patrícia, obrigado pela amizade de sempre e pelo trabalho tão sério que você faz, né, que a gente sabe disso. Já vou passar, então, de imediato para que, como você falou, né, doutora Ana Lúcia Langer, que é autora do Alerta Médico de Distrofia Muscular. Doutora, bem-vinda, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite. Eu estou até emocionada de ver tantos pares lutando juntos. E eu estou nessa briga há muitos anos, há mais de 30 anos, quando eu também, vereadora, eu também tive um filho com distrofia muscular. E naquela época, aquilo que me disseram, eu era uma pediatra, como eu não sou neurologista, eu era pediatra, pode voltar para casa, e ainda bem que você tem outros filhos, porque esse já era, né? E eu comecei a estudar essa doença e falei, não pode ser, não pode ser. E como eu acabei me tornando referência, tudo que acontecia no país me ligavam. Olha, foi para o hospital e morreu, ou fizeram tal coisa e foi diferente. E aí surgiu essa ideia de fazer o alerta médico. A gente percebe que a gente tem uma doença grave, ninguém esconde o sol com a peneira. Com tudo que eu fiz, eu perdi meu filho há 1 ano, com 35 anos. E, na verdade, começamos a fazer o alerta médico, e não é fácil, porque não é só fazer. Eu tenho que convencer as pessoas que eu tenho uma doença rara, e que nesta doença rara eu tenho peculiaridades que são todas diferentes do que se aprendeu na escola. Eu vou tratar uma insuficiência respiratória de uma forma diferente. Nós começamos pelo diagnóstico, a dificuldade do diagnóstico. Quando os meninos procuravam um médico porque andavam meio gozado e tinham botinhas de pé chato pelo ortopedista. E, na verdade, surgiu a primeira ideia de como apressar o diagnóstico. Existe uma campanha nossa, um sonho nosso das associações, que é incluir a dosagem da CPK no teste neonatal, que isso facilitaria muito o diagnóstico. E uma propaganda até meio pessoal de incluir a CPK nos exames pré-operatórios das crianças. Qualquer criança, é muito frequente uma cirurgia, onde o pediatra vai pedir hemograma, vai pedir coagulograma, e por que não pedir a dosagem da enzima CPK, enquanto a gente não consegue o teste do pezinho. E paralelamente a isso, a gente tem feito campanhas para os pediatras de atenção aos marcos do desenvolvimento. Então, a criança, normalmente, com distrofia, ela atrasa um pouco a marcha. Ela começa, a grande maioria, começa a andar com 1 ano e 16 meses, 17 meses, 18 meses, sendo que o marco da normalidade é 15 meses. Mas com 15 meses, muitas vezes, ela já está quase andando. Então, ela é taxada de preguiçosa, né? E é dito à mãe que cada um tem o seu ritmo e que isso deve ser respeitado. Então, essa criança que deveria ter andado até os 15 meses, ela andará com 16 meses e perderemos um ótimo momento de fazer o diagnóstico. Então, isso entraria no alerta médico
E eu, assim, obviamente, eu não vou falar todos os alertas aqui que a gente coloca, só estou citando esse no diagnóstico, que é a perda do momento inicial, porque você não olha o atraso, o acompanhamento motor, os marcos motores. Uma outra coisa que chama muito a atenção na distrofia muscular de Duchenne, Becker também, existe um aumento de uma enzima de duas enzimas chamadas transaminases, TGO, TGP, que nós médicos aprendemos na escola que elas são devidos à doença hepática. Então, muitas vezes, a criança, por causa desse aumento de TGO, TGP, ela vai para o hepatologista, ela acaba sendo submetida ao diagnóstico de a uma biópsia, e não se faz o diagnóstico da distrofia. E, na verdade, assim, na criança não tem tantos diagnósticos diferenciais. Uma criança que corre menos que as outras, algumas vezes anda na ponta do pé, ela tem uma panturrilha um pouco mais gordinha, por infiltração de tecido gorduroso, e mais uma transaminase aumentada, os diagnósticos diferenciais não são tantos. Se houvesse conhecimento da doença, seria pedido o CPK. Então, esses são exemplos, e temos o exemplo no tratamento, nas urgências, onde, num momento mais adiantado da doença, onde, por acaso, não é reconhecido o momento da insuficiência ventilatória, ela chega no pronto-socorro e é colocada no oxigênio, sendo que o problema dessa criança, muitas vezes, não é no pulmão, mas na mecânica ventilatória. Ela não tem músculo para expandir o seu pulmão. E o tratamento desta criança é expandir o pulmão, que é o que ela não tem. E o tratamento para isso é o BiPAP, ou um aparelho de ventilação. E jamais oxigênio, que vai deprimir o centro respiratório e vai matá-la. Nós perdemos crianças por oxigenação indevida no pronto-socorro. Então, estes são exemplos, e eu dei uma aula, assim, recentemente, eu fiz uma lista de coisas, é muito grande, e, na verdade, assim, a gente fez um alerta médico, eu fui mudando as versões ao longo dos anos, sempre perguntando para as mães, assim, falta alguma coisa? Vocês viveram alguma situação que eu esqueci? E é muito importante, e agora nós precisamos de um apoio, vereador, porque para propagandear isso. Nós estamos num momento de doença rara, parece que é moda agora, né? Parece que é um momento mais feliz. Para que os médicos e outros profissionais tenham a humildade de, no pronto-socorro, ler esse alerta. E, muitas vezes, a gente se esbarra com arrogância, principalmente dos mais jovens, que não tem, assim, a maturidade de reconhecer um erro. Assim, nós não sabemos tudo, nós aprendemos cada dia alguma coisa. Então, se alguém com uma doença rara me traz uma informação, no mínimo, eu tenho que ler essa informação, porque provavelmente alguém que a trata, ou um médico, ou uma instituição, ela teve esse trabalho para trazer este alerta para o pronto-socorro ou para um pediatra de acompanhamento normal. Eu acho que assim, não é isso, é assim, então, eu espero que saiam diretrizes, eu faço as palavras da Patrícia, as minhas palavras, e que o Paraná seja uma ponta de lança, né, para os outros estados do país se espelharem, né, com reforço no diagnóstico. Eu vou dizer também a introdução do CPK, do teste neonatal, também, que daria assim, um gancho no diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é fundamental, e hoje, cada vez mais, nós estamos tendo drogas específicas para mutações. E a gente sabe que todos os tratamentos, quanto mais precoce acontecerem, eu vou ter o tecido muscular organizado. No momento tardio, onde esse tecido muscular já foi substituído por tecido fibrótico e perdeu sua arquitetura, não tem tratamento. O tratamento será só de suporte.
Então, e a criança será um peso a mais para a sociedade, ao passo que com um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, eu posso melhorar as condições dessa criança e ela terá condições de ser uma cidadã útil à sociedade. Eu acho que é isso, eu não vou estender, eu fico às ordens para responder quaisquer perguntas, e eu fiquei extremamente emocionada com essa audiência pública e agradecida. Muito bem, obrigado, doutora, pelas palavras. E o que eu acho mais fantástico é quando um profissional extremamente gabaritado consegue falar de uma forma simples e que eu, que sou ignorante no assunto, apesar de gostar muito, consigo entender. Eu acho que é isso que a gente precisa, levar a informação com qualidade e de uma forma simples. E acho que a gente está evoluindo aqui, estamos crescendo. Cada vez que a gente discute o tema, a gente evolui, né? A Patrícia esteve aqui na Câmara alguns dias atrás, aí, utilizando a tribuna livre, falando exatamente sobre o alerta médico, a importância, né, da humildade dos médicos entenderem que outros profissionais já fizeram uma avaliação mais aprimorada. Então, vamos evoluir com certeza. E conte conosco aqui. Vou passar a palavra agora para, eu acho que é Mayra, né? Mayra Rivabene, se for Maíra, me corrija aí. A Rivabene Coelho, fisioterapeuta, especialista em doenças neuromusculares. Oi, vereador, tudo bem? Boa tarde, é Maíra. Maíra. Muito prazer. Hoje eu trabalho em domicílio na casa dos pacientes de forma particular. Não tenho vínculo empregatício com nenhum centro de especialidade de referência hospitalar, né? Eu sou fisioterapeuta especialista com especialidade em doenças neuromusculares. A nossa conversa, bastante com associações e com os familiares, acho que temos alguns pontos, mas alguns mais importantes. Isso que a doutora Ana falou sobre os hospitais estarem abertos, acho que é um dos pontos principais, né? A gente que atende o paciente, que é especialista na área, atende o paciente em casa, no domicílio, a gente conhece particularidades da doença e do paciente que muitas vezes o profissional do hospital não vai conhecer, né? Então, quando a gente quer fazer esse trabalho em conjunto com a equipe hospitalar, não é para tirar a autoridade do hospital, nunca, de jeito nenhum, a gente respeita muito mesmo quem está lá dentro trabalhando todos os dias. Mas a gente sabe que são N patologias que são internadas todos os dias, diversos pacientes diferenciados. Doenças raras tão específicas como a distrofia muscular de Duchenne, ELA, atrofia muscular espinhal, entre outras doenças neuromusculares, tem alguns pontos específicos a serem trabalhados, né? E de paciente para paciente também. Pacientes de ELA, por exemplo, que é uma doença degenerativa que infelizmente até hoje não existe nenhum tratamento, a gente sabe as vontades que o paciente tem, o que ele quer fazer, como ele quer ser tratado, a ventilação deles tem alguma particularidade associada. Então, essa interação e essa aceitação da equipe hospitalar de conversar e receber o profissional que já tem esse paciente no hospital, para a gente conseguir conversar e interagir e trabalhar em conjunto, porque o objetivo é esse, unir forças, trabalhar em conjunto, eu acho que é um ponto muito importante a ser tratado. E isso é uma dificuldade muito grande que a gente de domicílio tem intra-hospitalar. Alguns hospitais em Curitiba me recebem com todo carinho, eu tenho que agradecer muito, muito os hospitais, mas outros, infelizmente, a gente não tem essa abertura tão facilmente para conversar e explicar um pouquinho sobre o paciente que a gente tem em domicílio e a doença rara que ele tem. Um outro ponto é em questão da implementação dos aparelhos que o paciente precisa. Hoje, a gente, na portaria do Paraná, a gente tem incluído o aparelho Coffee Assist. Então, tem em torno de 60 aparelhos Coffee Assist incluídos na portaria do Paraná. Contudo, Curitiba não entra nessa portaria, porque a parte da saúde é autônoma, né? Então, Curitiba não tem Coffee Assist na portaria de saúde. E é algo muito importante. Os pacientes com doenças neuromusculares não tossem e eles precisam de suporte para conseguir tossir. Então, os meus pacientes da região de Curitiba, que são de fora, Araucária, São José, a gente consegue o Coffee Assist em uma semana. Para os pacientes de Curitiba, eu não consigo, só com a ação judicial, ou muitas vezes eles têm que comprar, que custa 30, 35 mil um aparelho. Então, os pacientes de Curitiba, a gente ainda não tem na portaria de saúde uma liberação para o aparelho Coffee Assist, que é de extrema importância para o tratamento deles, para que eles não sejam hospitalizados por pneumonia, infecções, atelectasias pulmonares. E
em questão da rotina para a gente conseguir um aparelho de ventilação mecânica. Hoje, qualquer médico pode realizar esse pedido do aparelho, mesmo um médico não especialista na área, qualquer um com CRM. Fisioterapia não pode, a gente não tem autorização para prescrição do aparelho. E a rotina, então, é o seguinte, um paciente com Duchenne precisa de um BiPAP noturno. Esse pedido é feito pelo médico do SUS, enviado para o posto de saúde, o posto de saúde vai encaminhar para a Secretaria de Saúde, aí tem a liberação, só que nesse pedido tem que ter os próprios parâmetros que o paciente vai realizar. E a gente sabe que não é assim que se faz parâmetro de ventilação. É uma coisa muito complexa. Para entender de ventilação mecânica é muito difícil, são anos estudando. E aí, quando chega esse pedido para o pessoal que é da assistência da secretaria, eles mandam um aparelho configurado para o paciente já começar a usar. Então, o paciente recebe um aparelho configuração completamente errada, equivocada para ele, às vezes de um profissional que não está capacitado, que não entende da doença dele, e o tempo de espera para conseguir um aparelho é muito longo. Tem pacientes que demoram 4, 5 meses para receber um aparelho que precisavam para ontem, porque é uma doença degenerativa progressiva, que se o paciente precisa de agora, é para agora. Outro erro que a gente tem muito que acontece é dos profissionais que estão pedindo o aparelho não entender do aparelho. Então, por exemplo, a gente tem 3 tipos de aparelho, 8 horas por dia, 16 horas por dia e 24 horas. Eu pego N pacientes que foram traqueostomizados em hospital, saindo do hospital com ventilador de 8 horas por dia, que é um BiPAP simples, que é um aparelho que não tem bateria, não tem peça interna, é um aparelho que, se tirar a tomada desliga, o paciente morre dormindo, mas porque foi pedido um BiPAP, sendo que é um suporte à vida, que é um Trilogy, um Astra, outro tipo de aparelho. Então, a dificuldade, não só dos médicos domiciliares, de posto de saúde, de acompanhamento, e dos hospitalares também, de entender as diferenças, tipos de aparelho, né? Que é para cada tipo da etapa do paciente, cada tipo de etapa da evolução desse paciente. Então, acho que os 2 pontos que a gente tem, muito importante, é o aceitar o profissional que já atende em casa, que entende da doença, a acompanhar esse paciente no intra-hospitalar, e não é acompanhar atendendo, mas é conversando com a equipe, podendo ajudar no que puder, e também o passo a passo, que eu acho assim uma burocracia completamente equivocada de como um paciente vai conseguir uma ventilação mecânica em domicílio. Hoje, o passo a passo, não só da Prefeitura de Curitiba, mas de todo o estado, é totalmente equivocado e não é funcional para o usuário, hoje em dia. E um terceiro ponto que eu acho muito importante é que a gente não tem um centro de referência em doenças neuromusculares. A gente tinha até uns anos atrás, que foi o Hospital da Reabilitação. Infelizmente, devido ao Covid, ele estava num processo de se tornar novamente, mas ele perdeu porque virou um centro de referência de Covid. Então, atualmente, a gente não tem um centro de referência para esses meninos, para essas crianças. Quando tem algum acometimento, cada paciente vai para um hospital diferente. Às vezes não é o hospital que é do próprio médico, que acompanha a criança. Quem acompanha é a doutora Adriana Banzato, no Hospital Pequeno Príncipe, mas esse paciente, infelizmente, é encaminhado para o Hospital Cajuru, onde no médico referência não é. E isso é uma coisa que atrapalha bastante, não ter um centro de referência para esses pacientes, com profissionais que já acompanham eles regularmente. Por serem doenças, a maioria degenerativa e progressiva, o acompanhamento em toda fase da doença é de extrema importância. Eu acho que são os 3 pontos que eu tinha para falar, né? E eu fico à disposição para maiores discussões, que eu acho que são temas, assim, longos. Acho que as 2 horas, falando só desses 3 temas, daria para falar as 2 horas. E qualquer dúvida que tiverem, eu estou à disposição. Tá bom, Maíra, obrigado pela sua fala. Eu tenho certeza que esse é só o primeiro encontro. Inclusive, eu gostaria que cada um aqui pudesse passar ali no chat e colocar o seu telefone, colocar os seus contatos ali, até para que a gente possa estreitar. A minha equipe aqui tem o contato de todos, né, mas eu acho que a gente pode afinar essa conversa, né, para criar outros momentos como esse. Eu vou passar a palavra agora à vereadora Tânia Guerreiro, que chegou aqui agora. Quero saudá-la. Obrigado, vereadora. Quer fazer uma saudação? Já passa a palavra para a senhora, por favor.
Oi, está me ouvindo, vereador? Estamos ouvindo. Obrigada, meu querido. Eu não podia deixar de prestigiá-lo. Você, como sempre, né? Sempre fazendo essas coisas boas para a população. Que bom! É um assunto que eu não entendo muito, como você mesmo disse aí também, mas e que é de extrema importância entender a importância de oferecer esse tratamento humanizado, né? É tão essencial isso. Mas você sabe que uma das grandes preocupações minha, vereador Márcio, é também cuidar de quem cuida dessas pessoas. Por exemplo, a doutora que falou anteriormente, doutora Ana, salvo engano, ela disse sobre o filho dela, sobre o diagnóstico que deram ao filho dela. Você imagina o sofrimento desta mãe, desta família, quando tem um diagnóstico desse, que não sabe o que fazer, não sabe aonde procurar ajuda, mas daí, de repente, tem ajuda, mas ela também precisa de um acompanhamento, de um tratamento diferenciado. Eu acho assim que a gente podia estudar alguma coisa, vereador, e junto com esses profissionais que entendem muito melhor que a gente disso, não só o tratamento humanizado para esses pacientes que necessitam, né, esses tratamentos terapêuticos e tal, mas também para cuidar de quem cuida. Eu tenho um amigo que, uma família que eu acompanho desde 2010, são pessoas que necessitam desse tipo de cuidado e que não encontram, que não só o paciente, ela está ali disposta a cuidar e cuida da maneira que ela sabe, quando precisa, leva para um acompanhamento médico, terapêutico também, mas ela também precisa desse cuidado. Então, fica aí um alerta, meu querido, eu quero parabenizá-lo mais uma vez pela iniciativa e também a Câmara Municipal por abrir para nós, né, esse espaço aí. Obrigado, meu querido vereador, que Deus te abençoe e te proteja. Amém. Obrigado, vereadora, obrigado pelas palavras, sempre muito gentis. Vamos adiante, então, porque nós estamos atrasados já com a nossa fala aqui. Vou pedir para que sejam sucintos, né, como eu disse, para a gente ouvir todos. Vou passar a palavra agora para a doutora Adriana Bonzato Ortega, que é neuropediatra. Será que está aí a doutora Adriana? Eu não estou vendo ela aqui. Espera aí. Bem, vou pular aqui para a gente não perder tempo. Daí, se a doutora Adriana aparecer, a gente já chama ela daí. Na sequência, então, a doutora Cibele de Andrade Melo, ela é conselheira efetiva do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Eu estou aqui hoje representando, eu sou fisioterapeuta neurofuncional, representando hoje o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui do Paraná. E não quero me estender muito, mas eu parabenizo muito a organização dessa audiência pública. Nós que trabalhamos na área, a gente sabe o quanto essa luta ela é necessária, né? E diante da fala de vocês, como é clara a necessidade, né, de estratégias de mudança, né, de criação de diretrizes, desse acompanhamento, né, multiprofissional, desde né, o hospital até o atendimento clínico, domiciliar, e o quanto, né, esse acompanhamento multiprofissional, né, na fala da doutora Ana Lúcia, né, o quanto o olhar do fisioterapeuta consegue também contribuir, né, em todo esse processo, o quanto se ter, né, conhecimento, especialidade na área, então, né, de termos profissionais preparados também, né, especialistas que acompanhem esse paciente, é de extrema
né, é mais do que importante, né, e é fundamental para a gente conseguir dar uma qualidade de vida para esses pacientes, para essas crianças. E eu coloco, né, não só a minha pessoa como fisioterapeuta, eu fui, né, por muito tempo presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, mas, né, como representante do nosso conselho aqui de fisioterapia e terapia ocupacional, eu nos coloco à disposição para ajudar, né, nessa criação dessas diretrizes, né, de materiais que ajudam, né, a sociedade, os profissionais da saúde, e eu acho que a gente tem muita coisa a fazer, né, mas nós precisamos nos unir e colocar essas nossas ideias, essa nossa vontade em prática. Então, parabéns novamente a todos e me coloco aqui à disposição para o que vocês precisarem. Vereador, o teu áudio está mudo. Pronto. Obrigado, doutora Cibele, pelas palavras. Vou passar para a doutora Luciane Cristine, ela que representa a Sociedade Paranaense de Pediatria. Boa tarde. Eu fiquei muito feliz de ser convocada pela Sociedade Paranaense para poder estar aqui, porque eu sou médica paliativista, trabalho com dor crônica, tive a possibilidade de atender os filhos de algumas pessoas que estão aqui nesse meu trajeto. E fico muito feliz porque a Sociedade Paranaense de Pediatria, nós temos um olhar para o cuidado exatamente desses pacientes. Fizemos um evento ano passado que foi sobre doenças raras, e nós temos total interesse em apoiar, inclusive com eventos científicos, com mobilização dos nossos hospitais, estruturando manual de orientação, o que vocês acharem que possa ser necessário. Eu faço parte do comitê também da Sociedade Brasileira de Dor e Cuidados Paliativos. Então, isso é uma pauta que eu vou levar também para a gente conversar e discutir, porque hoje nós temos uma rede de cuidados paliativos que a gente tenta atender as crianças de norte a sul. E o nosso primeiro trabalho é mapear quem são e quais são as demandas, deixando bem claro para todo mundo que quando a gente fala em cuidados paliativos, principalmente em pediatria, a gente não está falando em terminalidade e muito menos em fim de vida. A gente está falando de crianças que às vezes nascem com um diagnóstico ou que descobrem um diagnóstico durante a vida e que esse diagnóstico às vezes não tem uma possibilidade de cura, mas ele tem uma possibilidade muito grande de ganho, né? Eu fico muito feliz de ver esse movimento, de descobrir que ele está mais forte no Paraná e que a gente pode apoiar. Então, nós estamos nos colocando aqui à disposição, se a Patrícia, se a doutora Ana, se a Adriana, quem quiser, tiver o interesse de entrar em contato comigo, para que a gente possa estruturar um evento pela Sociedade Paranaense de Pediatria, com apoio da Sociedade Brasileira, eu estou à disposição. Tá? E nós temos total interesse em apoiar isso. Como eu trabalho também no centro de reabilitação, eu queria dizer que, infelizmente, nós passamos por um baque muito grande com a questão do Covid, mas que hoje o grupo já está se reestruturando. Acho que talvez o pessoal do centro de reabilitação, como o doutor Ivan, o doutor Gessi, que é o nosso responsável do Hospital do Trabalhador, pudesse ser chamado para conversar, porque eu entendo que é um lugar que tem muito a oferecer dentro da sua estrutura para a reabilitação desses pequenos, né? E então fico à disposição e o que precisarem de mim a qualquer momento estou aqui. Quanto à fala da vereadora Tânia, eu acho que ela está certíssima. Uma das grandes premissas do cuidados paliativos é que só cuida quem está bem. Então, não tem possibilidade de família nenhuma estar cuidando se ela não tiver um apoio. E é por isso que a gente pensa nessas pessoas como uma pessoa biopsicossocial e espiritual. E tenta, dentro do que a gente pode, dar um suporte para tudo isso. E isso, enquanto sociedade, a gente precisa começar a olhar. Porque as doenças com distrofia, as crianças com doenças musculares, distrofias musculares, são um grupinho assim, né? Mas nós temos inúmeras doenças. Nós temos idosos, nós temos pacientes oncológicos, nós temos uma grande gama de pessoas que a gente tem que começar a olhar para isso.
Eu trabalho numa operadora de saúde exatamente com esse projeto, e a gente consegue grandes resultados. Então, eu fico muito feliz, vereadora, de ver que você tem esse olhar, porque é o caminho que nós precisamos andar mesmo. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigado, doutora Luciane, pelas palavras. Recentemente, como eu falei, a Patrícia esteve aqui, nós discutimos esse tema, porque aquela mãe, ela se dedica, né, para atender o filho, e segundo o IBGE, quase 80% das famílias, o pai abandona o lar, né, quando nasce uma criança. E eu tenho visto isso também na questão do câncer de mama, os maridos abandonando o lar. E aí se torna mais difícil ainda. Só para aproveitar, eu tenho um projeto que já passou na CCJ, para que famílias que tenham no seu núcleo pessoas com deficiência tenham prioridade na fila da Coab, né? Mas não só a prioridade, não é só furar a fila, mas é dar casas acessíveis também, né? Não adianta você dar um sobrado para um cadeirante, né? Portas largas, sem degrau, essas coisas todas. Estou muito feliz porque esse projeto já passou na CCJ e está andando. Vou passar para a próxima aqui. Eu quero chamar, então, a doutora Luciane Fila, ela que representa o Hospital Cajuru e também o Hospital Marcelino Champagnat. E eu acho que é muito importante quando a gente ouve os hospitais, e aí a gente volta a discutir a questão do alerta médico, né? Para que se tenha nas instituições esse entendimento da importância, né, do alerta médico. Então, doutora Luciane, por favor. Cadê a doutora Luciane? Cadê? Doutora Luciane Fila. Oi, estão me escutando? Estou ouvindo bem, doutora. Tá, estava com problema no áudio, desculpa. Bom, boa tarde, eu agradeço o convite, parabéns a todos pela iniciativa. Eu sou a médica neurologista responsável pelo Cajuru e pelo Hospital Marcelino Champagnat, que faz a parte de doenças neuromusculares. A gente tem um ambulatório específico disso lá, tanto a parte acadêmica quanto na rede privada, ali no Hospital Marcelino, e concordo com todas as dificuldades que foram colocadas em pauta. Aqui vou passar a minha visão, que na verdade eu sou da parte de pacientes adultos, eu não atendo criança, a nossa rede lá não é específica para criança, mas sim para adultos, e a gente tem sim uma gama de doenças neuromusculares que acabam indo para lá, sendo uma das principais, como já foi falado aí, esclerose lateral amiotrófica. A nossa dificuldade é também em diagnóstico. Eu tenho pego pacientes com distrofia muscular que chegam no ambulatório com 30 anos ainda sem diagnóstico, então a gente acaba tendo essa dificuldade de acesso a diagnóstico, sim, né? Tanto da parte genética, que a gente tem uma dificuldade de ter esse diagnóstico, como alguns exames complementares, como biópsia muscular. Então, isso é uma coisa que a gente tem dificuldade, mas no nosso hospital a gente tem o serviço especializado, quer dizer, a gente tem a parte de neurologia que consegue atender esses pacientes, então a gente faz o possível para atendê-los da melhor forma possível. Nessa questão de orientar os médicos em pronto-socorro, sempre que aparece um paciente nessa área, a maioria não conhece as doenças, eles ligam para a gente que consegue ter, pelo menos, algum conhecimento sobre essas doenças mais raras. E o que eu coloco aqui, que eu acho que é uma pauta que deve ser colocada, é a nossa dificuldade de segmento desses pacientes. A grande maioria desses pacientes neuromusculares, quando chega na fase adulta e já estão numa fase muito avançada, eles não conseguem mais sair de casa. Eles estão acamados, muitos já estão usando ventilador, né, ou estão em uso de gastrostomia, e eu não consigo ter essa parceria junto com a rede pública de saúde, com as unidades de saúde. Então, por exemplo, o médico que está lá no posto não atende esse tipo de paciente, e esse paciente tem que ficar se deslocando até nosso centro para ser atendido, coisa que a gente poderia ter essa parceria, desculpa, para conseguir com que esses pacientes tenham maior comodidade e sejam atendidos em casa, de ter essa rede de atendimento domiciliar. Isso a gente tem uma grande dificuldade. E a outra dificuldade é manter o tratamento desses pacientes fora do hospital. Então, eles têm algum problema, eles vão para o hospital, a gente faz o atendimento, mas o segmento multidisciplinar eles não têm.
não tem fisioterapia, não tem fono, não tem terapia ocupacional. Então, é uma grande dificuldade a gente ter essa rede para esses pacientes especificamente. Então, se a gente conseguisse unificar isso de paciente entrar num hospital e depois ter esse segmento, talvez a gente teria um tratamento mais adequado e eles fossem menos também para atendimento de pronto-socorro e hospitalar. Então, acho que são pautas bem importantes que devem ser colocadas e a nossa dificuldade que a gente tem. E da parte de orientação dos médicos, eu também fico à disposição, a gente faz sempre a parte lá dentro do hospital de educação contínua com todos os médicos que acabam passando com a gente lá, e sempre que precisar, a gente também fica à disposição dos outros hospitais de fazer esse atendimento também da parte acadêmica e educacional. Daí eu fico à disposição também. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Que legal ter esse entendimento também, né? E é bom que há um direcionamento da questão de produção, né, de políticas públicas, de que forma que a gente pode tentar agir, né, através aqui da Câmara de Vereadores. O próximo seria o Celso, ele do Conselho Regional de Fonoaudiologia, como a doutora Luciane falou, mas antes eu quero chamar a Adriana Bonzato, ela que é neuropediatra. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite, né, por esse momento. Eu acho que todos os pontos que todo mundo trouxe aí são de grande relevância, mas o que a Luciane falou agora é o que eu vejo de mais importante, assim, a dificuldade nossa do diagnóstico e o pior, a dificuldade para os pacientes manterem a reabilitação em casa. Porque muitos pacientes, se tiverem uma reabilitação adequada, eles não vão chegar no hospital, no pronto-socorro, com uma emergência, né? Precisar de um novo internamento, precisar muitas vezes, de UTI. E esse suporte a gente não tem. O paciente vem muitas vezes para o hospital, eu trato principalmente crianças lá no Pequeno Príncipe, né? Eles vêm com uma broncopneumonia porque não tem um coffee assist, porque demora para conseguir o ventilador, então estão hipoventilando, estão com uma atelectasia, não tem fisioterapia em período contínuo, né? Então, muitas vezes depende da fisioterapia nas universidades, e daí vem o recesso acadêmico, eles ficam sem fisioterapia. Nesse período da pandemia, no passado foi bem complicado, porque além de não ter aqueles que dependiam dos profissionais através das universidades, que acabou fechando por conta da pandemia, né, do Covid, outros que ainda faziam, às vezes, nas unidades de saúde, em algumas clínicas, também ficaram sem. Então, aumentou muito o caso de infecções respiratórias, né, broncoaspiração, aumento de secreção para esses pacientes. Então, eu acho que é importante a gente olhar melhor para a questão do acesso ao paciente a um ventilador adequado, mas também o acesso ao coffee assist, que é um aparelho que faz uma assistência à tosse. O paciente com insuficiência respiratória, o paciente neuromuscular que tem uma insuficiência respiratória restritiva. Então, o primeiro ponto, ele já começa com uma fraqueza para tossir e acúmulo de secreção. E se a gente consegue mobilizar essa secreção, eles vão ter menos chance de desenvolver uma pneumonia e irão menos ao hospital. E o Coffee Assist é um aparelho que dá para ensinar o familiar a usar em casa. Não precisa ser um profissional da saúde. Lógico, o fisioterapeuta tem mais habilidade, mas é possível a gente deixar o Coffee Assist programado para os pais ou cuidadores fazerem nesse paciente pelo menos 2, 3 vezes ao dia, que vai fazer uma boa higiene brônquica. Então, eu acho que isso também é importante a gente pensar, que a Secretaria de Saúde aqui de Curitiba não disponibiliza para os pacientes, disponibiliza o respirador, e como a Maíra falou antes, às vezes não é o melhor respirador para aquele paciente adequadamente, porque às vezes quem pediu ou quem foi autorizar o respirador viu, tem muita urgência, então vou autorizar um BiPAP mesmo, que é um de 8 horas, mas era um paciente que estava na UTI, que precisava de um de 24 horas. Né? Então, às vezes, a gente ter uma padronização nesse acesso, ter a disponibilidade de mais equipamentos e, principalmente, começar a fornecer o Coffee Assist para esses pacientes. Obrigada, Nera.
que eu tinha para falar hoje. Ok. Obrigado, Adriana. Doutora Adriana. O próximo, então, a usar a palavra é o Celso Luiz Gonçalves dos Santos Júnior, ele que é presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia. Celso, por favor. Bem-vindo. Sem som, Celso. Boa tarde. Boa Estão me tarde. ouvindo? Sim. Então, boa tarde. Eu queria agradecer ao vereador Márcio pelo convite. É sempre um prazer a gente poder conversar e poder estar falando da fonoaudiologia nos atendimentos aos pacientes que sofrem da distrofia neuromuscular. Quero parabenizar também a vereadora Tânia Guerreira, uma grande amiga, trabalhei muitos anos com ela, é um prazer de tê-la aqui conosco e poder ouvir as suas palavras. Agradeço a presença de todos também, muito obrigado pelo convite, e eu gostaria de disponibilizar toda a nossa estrutura do Conselho e para futuros eventos, no que for preciso, nós estamos à disposição para estarmos colaborando com esta causa. Gostaria de passar a palavra à doutora Karina Portela, ela que é especialista na área, então a gente convidou para que ela pudesse estar falando um pouco da atuação da fonoaudiologia no atendimento a esses pacientes. Muito obrigado. Boa tarde a todos, eu sou a fonoaudióloga Karina Portela, sou fonoaudióloga neurofuncional e também especialista em cuidados paliativos. Eu atuo hoje em Curitiba na rede de atenção domiciliar, mais precisamente com convênios. Então, hoje eu estou à frente de algumas operadoras de saúde e tenho uma equipe de fonoaudiólogos na cidade de Curitiba. E hoje a nossa grande dificuldade realmente é quando os nossos pacientes do domicílio, eles reinternam e a gente não recebe essa assistência realmente dentro do hospital. E eu penso que, assim, se enquanto convênio, enquanto rede privada, nós já temos essa dificuldade de ter o contato e o acesso ao âmbito hospitalar e aos médicos, eu imagino que no SUS isso deve ser um pouquinho mais dificultoso, né? Enquanto fonoaudiólogos, nós percebemos que os pacientes do SUS, eles têm muita dificuldade de encontrar o profissional fonoaudiólogo especialista na rede pública. Então, assim, já tem-se uma falta para as outras demandas, e quando tem, às vezes, essa inclusão, é um profissional que não é habilitado para fazer o cuidado desse paciente. Hoje, o fonoaudiólogo, ele pode contribuir, sim, com o paciente neuromuscular, no sentido de melhorar a qualidade da alimentação. Os pacientes, eles geralmente acabam desenvolvendo algum distúrbio da comunicação e da deglutição, e isso gera um impacto grandíssimo ali na qualidade de vida deles. E a família, como a vereadora Tânia e a doutora Luciana mencionou, eles precisam ter esse acolhimento, eles precisam ter essa informação. Como eu vou alimentar esse paciente? Eu percebo, enquanto fonoaudiólogo, que ainda na nossa sociedade está muito enrustido a mentalidade de que se a pessoa se alimentar, ela vai melhorar. E muitas vezes esse alimentar, ele não é com qualidade e acaba tendo uma grande interferência e intercorrências na vida desse paciente, desse familiar, que também acaba se tornando num quadro desesperador, porque às vezes o ente querido não consegue se alimentar, ou engasga, ou não sabe o que fazer nesse domicílio. Então, eu vejo de extrema importância essas ações, agradeço pelo convite, por compartilhar um pouco da minha área de atuação. Acredito, sim, que deve ter um centro de referência, onde a gente possa fazer o acolhimento desses pacientes e, principalmente, desse cuidador, porque é ele que vai estar ali do lado para fazer o contato, para fazer a mediação desse paciente também com os médicos. Então, é muito importante ter essa noção. Hoje nós temos aqui mães no nosso meio que são especialistas na área, mas tem muitos familiares que não têm noção do que está acontecendo com seu ente querido. Então, não tem essa informação para saber também questionar e se impor dentro das unidades aí de saúde. Bom, eu agradeço, fico à disposição de todos e é um prazer estar com vocês nesse dia.
Muito obrigado, viu, Karina? Obrigado aí, é um prazer, é nosso. Lá no chat tem várias mensagens lá, e tem uma aqui que eu faço questão de ler, que é do Alexander. Acho que é assim que fala. Ele falou o seguinte, olha, tudo que estão falando eu já vivi na pele com as dificuldades de diagnóstico, e o pior é a falta de informação no tratamento e, quando vem as crises em uma fase mais avançada da doença, nos sentimos impotentes com a falta de conhecimento dos profissionais que fazem os procedimentos no tratamento. Eu perdi meu filho com 22 anos, há 26 dias. Tudo que estava em nosso alcance fizemos para dar uma qualidade de vida melhor para ele. E hoje levantamos essa bandeira para que outras famílias não passem pelas mesmas dificuldades que tivemos resistência dos médicos para entender a diferença desse tipo de doença. Então, acho que aqui, né, só esse depoimento aqui já valeu o nosso encontro de hoje, né? Porque a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Vamos adiante aqui, gente. Eu quero chamar agora, passar a palavra agora para a Adriana Maria Barreto Domingues, ela que é fisioterapeuta do Hospital Pequeno Príncipe, que é um hospital de referência, né? Tivemos aqui esses dias o doutor, o presidente do hospital, passou para nós tudo que tem sido feito lá, os projetos para o futuro, e o Hospital Pequeno Príncipe é um ator importante nessa discussão. Então, Adriana Maria Barreto Domingues, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho e falar um pouquinho também do nosso hospital e do nosso trabalho lá, né? E eu acho que uma coisa bem importante que a doutora Adriana falou é dar assistência para esses pacientes adequada antes deles chegarem a nível hospitalar, para que eles não precisem chegar a nível hospitalar. A gente, como fisioterapeuta a nível hospitalar, ali no Pequeno Príncipe, atende realmente várias patologias diferentes, e eu acho de grande importância que se faça um treinamento, se promovam cursos para capacitação dos profissionais que estão lá atuando, para que saibam chegar de uma maneira mais adequada no tratamento dessas crianças, dentro daquilo que elas precisam, porque a visão do tratamento dessas crianças mudou muito desde que eu comecei na minha profissão para hoje em dia, né? Teve um avanço muito grande no trabalho da parte ventilatória, da fisioterapia e dos médicos em relação a esses pacientes. O que eu tenho para falar realmente, assim, que eu deixo como uma dica para que a gente possa treinar as equipes, que o pessoal que trabalha direto com as doenças neuromusculares possam treinar as equipes dos hospitais para que elas possam receber esses pacientes de uma melhor maneira possível. Porque é muito importante a gente saber deste paciente até como ele está em casa, né? Como ele é tratado, para que a gente possa dar uma continuidade nesse tratamento. É o que eu tenho para falar hoje mesmo, que eu acho que é bem importante que a gente tenha essa abertura entre os profissionais que atendem esses pacientes nas suas casas e que possam trazer mais próximo da gente quando esses pacientes internam, para que a gente possa dar a melhor assistência possível. Por isso, eu acharia importante se houvesse essa possibilidade de que treinassem essas equipes. Eu tenho um profissional hoje que está estudando e está se especializando para que possa atender da melhor maneira esses pacientes. Mas esse treinamento das pessoas que já conhecem esses pacientes, estão mais no dia a dia com elas, eu acho de grande importância para todos, assim. Tá bom. Obrigado, Adriana, pela sua fala, por representar aqui o Hospital Pequeno Príncipe. Eu vou passar agora a palavra para a Heloísa Falcão, ela que representa aí o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Boa tarde, está escutando bem? Sim. Só para corrigir, nós não sabemos quem é Heloísa Falcão, tá? Eu acho que o nome saiu ali equivocado. Mas não tem problema, né? Deve ser alguém que deveria participar, mas não é do hospital, tá? Aqui nesse contexto, meu nome é Simone, estou administrativamente representando a doutora Claudete, que pediu desculpas, mas ela está acompanhando uma visita da sede. Inicialmente eu trouxe toda uma equipe aqui, mas ainda tem algumas pessoas que eu queria apresentar. Estou com a Luana, que é uma das fisioterapeutas da nossa internação, a enfermeira Edivânia, que trabalha conosco também, e a doutora Cláudia,
que é a médica da neuromuscular no nosso serviço, ok? Parabéns pela iniciativa, acho que isso fortalece muito, né, todo o protocolo da neuromuscular. Acredito que o hospital também está engatinhando para muitas melhorias na questão do atendimento multidisciplinar, e a gente ainda precisa trabalhar muito com a atenção primária, né? Uma vez que dentro do hospital as coisas acontecem num âmbito bem diferente. Eu vou passar a palavra para a doutora Cláudia, para que ela possa explicar melhor no contexto como funciona o serviço atualmente, ok? Boa tarde, eu sou Cláudia Cai, sou médica neurologista especializada no atendimento de doenças neuromusculares, e assim como o Hospital Pequeno Príncipe e o Hospital Marcelino e o Hospital Cajuru nós também temos um ambulatório específico para doenças neuromusculares. O diferente é que a gente é 100% SUS e fazemos o atendimento nesse ambulatório tanto de crianças referenciadas pela rede municipal quanto de adultos para as doenças neuromusculares com acesso direto, uma vez que sejam referenciados pela rede, não precisa passar por nenhum outro especialista ou neurologia geral. Então, eles podem vir diretamente para uma avaliação com a equipe especializada em diagnóstico de doenças neuromusculares. O nosso hospital dispõe de diagnóstico genético para distrofia muscular de Duchenne e dispõe de biópsia muscular desde 1972 com imunohistoquímica para o diagnóstico. Ainda, como disse a Simone, estamos na melhoria na questão de atendimento multidisciplinar, que eu acho que é a maior dificuldade que temos hoje. Eu acho que muitos avanços e muitos progressos hoje acontecem de um modo muito mais rápido do que nós conseguimos organizar serviços, então são conversas que estão acontecendo no sentido de dar esse apoio, pelo menos intra-hospitalar. A gente tem uma boa equipe de físio e de fono para fazer esse atendimento, entretanto, extra-hospitalar, isso foge um pouco ao nosso controle, é quando a gente realmente sente uma certa dificuldade nesse suporte, nesse atendimento. Acho que essa é uma iniciativa de vocês extremamente válida, que é justamente nessa área extra-hospitalar, além do diagnóstico, que nos falta esse apoio. Eu acho que são daí vocês com essa iniciativa muito bem executada, que vai conseguir atender esses familiares, atender aos pacientes. O Hospital de Clínicas está à disposição para atendimento desses pacientes referenciados pela rede, e no que nós pudermos contribuir do ponto de vista assistencial dos pacientes, estamos aqui à disposição de vocês. Eu queria acrescentar assim, uma dificuldade que eu vi que todos falaram assim, dessa integração do atendimento da rede primária com os hospitais, né? Nós temos um aspecto legal para ser discutido, porque um profissional extra hospitalar, ele não pode vir e fazer nenhuma ação com o paciente internado no hospital, somente os profissionais que têm vínculo que podem. Então, talvez esse aspecto precise ser discutido também, da continuidade desse paciente, tanto quando ele vem da atenção primária, quanto quando ele vai de alta. É muito difícil a gente contra-referenciar um paciente. A gente é inchado, né? Porque quando a gente só entra, né? Dificilmente a gente consegue dar alta para um paciente. Então, o hospital tem uma capacidade que pós-pandemia aumentou, claro, muitos ficaram ali restritos do seu atendimento. Então, hoje a gente não consegue, são muito poucos pacientes que a gente consegue contra-referenciar e ir para o seu atendimento básico da rede primária, mas tem que ser feito em conjunto, né? Muitas vezes a gente fala de fazer capacitações, de ir até a unidade básica treinar ou fazer teleconsultas, estar mais prontos, disponíveis para que os médicos da unidade básica ou da atenção primária possam ter mais acesso ao especialista aqui no hospital. Então, mais uma vez, a gente se coloca à disposição para qualquer discussão, claro que dentro do que a regulação permita, né, que a gente possa trazer para o hospital, mas para discutir todas essas informações. E tenho certeza que os nossos professores aqui, até brinquei com a doutora Cláudia, o doutor Lineu fez o primeiro diagnóstico em 72, né, de neuromuscular, então o serviço tem muitos anos e muita experiência para compartilhar com todos vocês. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, então, corrigindo o nome, né, Simone, obrigado, Simone. Obrigado, Luana, Edivane e Cláudia. Obrigado pela participação aí. E vou passar já a palavra para
Nesse momento, eu vi que entrou o vereador Oscalino do Povo também, estava numa outra audiência. Vereador, quer fazer uma saudação? Por favor. Olá, vereador Márcio Barros, muito boa tarde demais profissionais, debatedores, um assunto muito profícuo, e me sinto acolhido, como sempre, é uma área de uma diversidade, patologias novas, aí o momento do coronavírus mundialmente, mas acreditamos na saúde e estamos aí para aprender. Boa tarde, boas conversas a nós todos, paz e bem. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Oscarino, sempre participando com a gente também. Agora, vou passar a palavra para a doutora Tatiane Filipac, ela que é diretora de atenção à saúde da FEA, Secretaria Municipal de Saúde. Boa tarde a todos, agradeço pelo convite, parabenizo pela ação. Eu gostaria de trazer um pouquinho aqui, em nome da Secretaria de Saúde, o nosso trabalho com o Serviço de Atenção Domiciliar, né? Acho que todos conhecem, o Serviço de Atenção Domiciliar, ele é um programa do Ministério de Saúde, que foi criado em 2016, e tem sido, para nós, uma grande força de trabalho para atendimento dos pacientes no domicílio. E nós, em 2018, criamos uma equipe exclusiva para pacientes em ventilação mecânica, adulto e pediátrico. Já em 2020, com a evolução dos casos e a demanda, nós implantamos uma equipe exclusiva para pediatria, né? Então, essa equipe, ela é uma equipe que é especializada, conta com médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, e eles têm um trabalho integrado, né, para atender o paciente no seu domicílio. Como que começa a nossa ação? É lógico que nós trabalhamos em parceria com os hospitais, conforme a demanda do hospital, a equipe faz a visita já enquanto o paciente está hospitalizado e faz todo o preparo para levar esse paciente para domicílio. E esse paciente, estando em casa, né, terá o acompanhamento da nossa equipe multidisciplinar. Essa equipe foi treinada, inclusive, por um serviço de referência do Uberlândia. Nós temos hoje 23 pacientes em ventilação mecânica. Até conversando com a nossa gerência, nós implantamos as duas equipes, a nossa capacidade operacional é para 60 pacientes, né? É um serviço do SUS, gratuito, mas eu entendo que até, talvez pela falta de conhecimento das famílias, né? Mas nós nos colocamos à disposição, inclusive que a doutora colocou, muito importante, o apoio, né, para essa família. Nós contamos com psicólogos no grupo, quando a equipe visita, para terem uma ideia, senhores, a gente faz uma visita em casa, avalia a estrutura do domicílio, como o vereador colocou, né, não é somente levar o paciente com ventilador para casa, tem que ter a estrutura. Inclusive, em alguns casos, ajudamos a rever a parte da estrutura elétrica para comportar um ventilador mecânico em casa. Recentemente, nós tivemos, então, esse material é todo fornecido pela Secretaria de Saúde, né? Então, através de parcerias, locação. O último paciente que nós deshospitalizamos, que necessitava de um ventilador mecânico, quando a equipe faz um trabalho bem coordenado com o hospital, a gente entra com uma solicitação de emergência, e esse último paciente a gente conseguiu aí colocar em 5 dias o ventilador, né, para o paciente ser deshospitalizado. Esse paciente tem um acompanhamento domiciliar, e a gente vai acompanhando essa família, treinando, né, ajudando nesse momento tão difícil. Então, estamos à disposição da rede hospitalar, já deshospitalizamos pacientes do HC, do Hospital Pequeno Príncipe, Hospital Evangélico, né? Nós temos hoje, inclusive, pacientes adultos que passaram internados aqui no Hospital Municipal do Idoso, também fizemos toda a logística da deshospitalização. Estamos à disposição, né? E entendemos a necessidade, é uma área que estamos agora entrando em uma necessidade de se comunicar melhor, a comunicação faz toda a diferença. Alguns recursos nós temos no município aí para poder apoiar as famílias,
e me coloco à disposição de todos. Agradeço pelo convite e desejo que essa seja a primeira ação de muitas que virão para a gente conseguir instrumentalizar mais do que nunca a nossa sociedade para acolher esses pacientes e apoiar suas famílias. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Tatiane, obrigado pelas palavras. Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direitos Humanos, nós temos duas pessoas. A Camille Ziloto Ferreira, então, a palavra, por favor. Camille está por aí? Deixa eu ver. Doutora Camille. Tá, eu vou passar então a palavra para o doutor Yuri Victor Romero Machado, representando também a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor, com a palavra. Sim. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da sua Comissão de Direitos Humanos, foi convidada a participar dessa audiência pública e, de pronto, nós agradecemos bastante este convite feito pelo vereador Márcio Barros. A OAB, por meio da sua Comissão de Direitos Humanos, que tem como presidente o Dr. Nilton Ribeiro, se coloca à disposição de todas as médicas, todos os médicos, as fisioterapeutas, fonoaudiólogas e parentes e pessoas que sofrem com essas doenças neuromotoras. Nós compreendemos a dificuldade e entendemos a necessidade de levar a público debates sobre essas doenças, debates sobre a necessidade de um diagnóstico precoce, de uma reabilitação adequada e, especialmente, algo que me sensibilizou bastante aqui, foi tocado pela uma das convidadas a falar, foi a mãe de uma criança, a Patrícia Krebs. Ela tocou um ponto muito importante, né? As mães, especialmente as mães, quando recebem o diagnóstico ali dos seus filhos, das suas filhas, tem que, invariavelmente, largar seus empregos, largar seus afazeres e se dedicar exclusivamente aos cuidados dessa criança. Então, é bastante importante que seja levado a público esse debate, essa questão dessa necessidade financeira, emocional, psicológica também da mãe, não só essas pessoas que sofrem com essas doenças. E eu falo isso porque eu acompanho bastante pessoas que também necessitam de tratamento. A minha esposa é neuropsicóloga e ela trata bastante crianças com autismo, com TDAH, e eu vejo de perto a necessidade dessas mães de ficar diariamente cuidando dos seus filhos, né? Então, é uma necessidade que tem que ser levada a público, tem que ser debatida tão quanto a necessidade do diagnóstico e da reabilitação. Então, a OAB se dispõe a ceder espaço, se dispõe a realizar eventos para que sejam discutidas mais vezes essas questões aqui dessas doenças. Vejo que esse é o mês das doenças neuromotoras e praticamente nada foi conversado sobre o assunto, né? Então, é bastante importante que também nós, advogados, participemos desse debate público. É isso. Obrigado, vereador. Obrigado a todas. Obrigado. Doutor Yuri, eu não estou vendo a doutora Camille aqui. Será que ela está na sala ou não? Ela está na sala. Estou vendo o perfil dela aqui com o microfone fechado. Então tá. Se a doutora Camille aparecer aqui, ela já pode fazer um sinal, a gente abre para ela. Tem uma pergunta aqui para a Tatiane. A Tatiane está na sala ainda? Da Secretaria Municipal de Saúde? Tatiane? Acho que ela saiu. Tem alguns comentários aqui, inclusive, doutor Yuri, precisamos levantar ações que corroborem para minimizar esses impactos, né? Então, a gente vai estar colocando aqui todos os contatos, né, para as pessoas possam se conversar na sequência. A
acho que a Tatiane e a Camille não estão na sala, as duas. Muito bem. Eu tenho mais alguns comentários aqui no chat, e aí a gente já vai partir para o encerramento. Se alguém mais tiver alguma pergunta direcionada, de repente esse é o momento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta direcionada, a gente pode abrir agora. A Luciane colocou aqui, ó, voltando à dificuldade de transição dos pacientes, eu acho que é importante construir os ambulatórios de transição, como existe para vários tipos de doenças, e os pacientes familiares são preparados para mudar do serviço pediátrico e adolescente para o ambulatório de adultos. São tantas iniciativas, né? A gente fez alguns apontamentos aqui já, e a minha equipe com certeza vai fazer isso de uma forma mais aprimorada, mas a gente discutiu aqui, entre outras coisas, o alerta médico, a dificuldade no diagnóstico, a humanização, o atendimento multidisciplinar, o treinamento das equipes e também a questão da atenção primária. Esses foram alguns pontos que a gente levantou aqui. Vocês podem deixar outros pontos depois, e aí a gente vai produzir um material e vai mandar para vocês também no momento oportuno. Alguém tem alguma pergunta direcionada? A Adriane Lopes. Loper, eu acho, né? Vereador, Patrícia, excelente iniciativa, eu também participo aí das doenças neuromusculares, mas voltadas para a AME. E, assim, a nossa dificuldade, em geral, por exemplo, da Secretaria de Saúde, foi falado que tem todos os programas, mas esses programas não chegam até as associações, né? Então, essa é uma dificuldade, para a gente saber onde ir bater, né? Em que porta nós podemos procurar isso, né? Porque não adianta ter e nós desconhecermos também. Então, acho que seria bem interessante a Secretaria de Saúde divulgar em todas as cidades, ter um contato maior com as associações. Então, é uma das dificuldades que nós temos aqui no Paraná, né? E assim, o cuidado é extremamente importante, como todos falaram, né? Para todas as doenças, né? Para as neuromusculares em especial, mas às vezes tem programas bons que nós não sabemos. Então, falar para a população em si que existe. Eu não sei como, né, fazer isso, mas isso é necessário, vereador. Tá bom. Obrigado, Adriane, pela sua contribuição. Já estamos no caminho, né? Acho que o fato da gente estar se conhecendo hoje aqui já amplia um pouco mais essa visão. Luiz Antônio e Vanessa Campamão. Tá. Nós temos uma pergunta, então, acho que mais duas aqui, antes da gente encerrar. O Luiz Antônio, cadê ele aqui? Luiz Antônio Munhoz, está com a palavra, por favor. Bom, apenas o seguinte, a professora Claudete pediu para eu participar dessa reunião também. Eu sou professor titular do Departamento de Cirurgia, chefe do Serviço de Ortopedia do Pequeno Príncipe e do Hospital de Clínicas. E a gente tem um grande problema. Eu acho que a gente está conversando sobre doença neuromuscular. Existe um sistema único de saúde que prevê equidade, integralidade e universalidade, que é praticamente impossível dele fornecer isso a todos. Existe uma série de discussões que a legislação ela é completamente difícil de ser estabilizada. Eu faço parte também, eu represento a Sociedade de Ortopedia, eu sou ex-presidente, hoje sou presidente da Comissão de Políticas Médicas em Brasília, na Frente Parlamentar da Medicina, e a gente está discutindo, inclusive, uma reformulação do Sistema Único de Saúde, no sentido de discutir a integralidade, universalidade e equidade, que são pilares, mas que são praticamente impossíveis de serem elaborados. Então, todo mundo tem suas dificuldades. Eu acho que as doenças neuromusculares elas envolvem uma série de situações. Todas as famílias são comprometidas, os amigos, parentes, etc. Existe um apelo social muito grande, mas a pura verdade é que elas são envoltas dentro da média complexidade do Sistema Único de Saúde. E, muitas vezes, no sistema da saúde suplementar, elas também são bastante difíceis de serem
estabelecidas e tratadas integralmente. E o que a gente vê, eu vou só te dar um exemplo para vocês entenderem o que é a dificuldade. Hoje nós temos 5 anos de fila para escoliose em doença neuromuscular no Pequeno Príncipe. 5 anos. 5 anos de fila, porque ninguém faz escoliose. Nós temos quase 4 anos para a ortopedia geral de fila, porque você precisa de estrutura, você precisa de centro cirúrgico, você precisa de suporte, você precisa de UTI. Essa a conversa da nossa fisioterapeuta, que falou sobre equipamento bom ou ruim. O Sistema Único de Saúde não vê se tem equipamento bom ou ruim, ele dá aquele que é o menor preço. Isso que é assim que funciona hoje o sistema de saúde, e nenhum gestor vai colocar seu CPF para não cumprir a lei dessa forma, senão ele vai ser processado depois e tudo mais, como eu mesmo, quando fui, por indicação do magnífico reitor, eu estabeleci o CHR, eu fui o primeiro a implantar o CHR aqui em Curitiba, a pedido do reitor, numa parceria com o então governador Requião. Sem eu nunca ter feito nada, eu recebi um processo, levei quase 10 anos para me livrar de uma coisa que eu nunca fiz, certo? Quer dizer, o serviço público não é para amador, né? Ele é feito para indivíduos que realmente tenham esse perfil. Eu só queria deixar essa contribuição. Nós não estamos falando de doença neuromuscular 1, 2, 3 ou 4. São centenas, são difíceis de serem diagnosticadas. Nós hoje temos no Pequeno Príncipe um ambulatório de doenças raras que a gente consegue fazer diagnóstico de doenças bastante complexas. O Hospital de Clínicas tem um excelente serviço de doença neuromuscular, quer dizer, e ainda assim a gente tem capenga, e eu que sou da área, sou cirurgião e atendo os efeitos dela, e a maior parte das doenças neuromusculares tem envolvimento do aparelho locomotor, eu sei o quanto é difícil e o quanto é que é essa fila e o quanto é que é o caminho para você modificar isso. Nós estamos tentando em Brasília, faz muitos anos já, tentando modificar. Existe um grupo de estudos sobre o Sistema Único de Saúde, mas a minha contribuição aqui eu só queria deixar nesse sentido. Então, todos nós discutimos pontos, mas os pontos são muito, muito complexos e exigem uma maturidade da sociedade em várias coisas, inclusive estabelecer metas de reabilitação, porque existem crianças que passam o resto da vida inteira fazendo físio pelo Sistema Único de Saúde sem nenhuma meta de quanto que você tem que fazer, o que você tem que fazer e qual que é o teu objetivo a ser alcançado. Então, parabéns ao vereador, a todos que participaram, mas eu volto a insistir que o nosso problema é muito maior do que a gente imagina, quando você coloca todas as doenças neuromusculares em um financiamento dentro de uma média complexidade que ela é totalmente subfinanciada, diferente da alta complexidade, onde você tem medicamentos complexos, cirurgia, transplante, etc., que são relativamente bem financiados. Obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Antônio, pela contribuição. A Patrícia está com a mãozinha levantada ali. Patrícia. Eu pergunto só para... Estão ouvindo? Sim. Duas questões. Deixa eu pegar o nome aqui. Foi falado, foram tantas pessoas, referente à deshospitalização, né? Não recordo o nome, gente. Foram tantas pessoas que falou em nome da Secretaria Municipal de Saúde. Esse suporte ventilatório, nós temos que ser visto não só muito dos pacientes neuromusculares, falando das distrofias. Distrofias, eles são pacientes que diferenciam de AME. Os pacientes de AME, eles têm que ser realizada essa deshospitalização. Porém, os pacientes com Duchenne, o Vinícius passou mal, ficou 10 dias internado, a médica solicitou o home care, em 24 horas ele estava com home care, ficou mais 2 dias para testar o equipamento ali. Então, por quê? A médica viu que era algo que daria mais qualidade de vida para ele e para a família.
Então, o Vinícius fazem 5 anos que ele não põe os pés mais no hospital, tá? Porque a médica viu que seria interessante, ele tem tudo em casa. Isso, saúde suplementar. Isso deveria acontecer com o SUS também, tá? Essa questão que ela colocou, a deshospitalização. Então, nós precisamos ali que a unidade de saúde, o paciente consiga ali estar sendo atendido e ver, não, esse paciente agora, ele precisa de um suporte ventilatório, tá? A família, então, vamos iniciar o home care. Eu fico imaginando, Márcio, eu preciso sentar com alguém da economia e nós fazermos essa conta, para mostrar isso. O doutor Luiz mostrar essa conta. Gente, uma diária de UTI, nós não estamos mais nem falando diagnóstico. Nós estamos falando agora em custo-efetividade. Por que que a mãe tem que tirar esse paciente, colocar dentro de um ônibus, atravessar a cidade num dia frio para ir fazer uma fisioterapia respiratória? Né? Não é mais fácil o fisioterapeuta vir em casa? Então, eu sei que falando é fácil, mas existem questões que a gente pode mudar a nível de município também. A nível de município. A mãe sai para fazer uma terapia no filho lá no CHR, que é um complexo maravilhoso que eu tiro o chapéu. Né? Mas a criança vai lá, tem que fazer todas as terapias, se não está bem, perde a vaga. Existe, a cada 3 meses a criança tem alta. Não pode, Márcio, não são pacientes neuromuscular, não são pacientes passíveis de reabilitação. Nós não queremos, sabemos que eles não vão ser reabilitados, voltar como um paciente sequelado. O que nós precisamos é manter a qualidade de vida desse paciente, se ele tiver um suporte feito ali, ajustado para as necessidades dele. O fato de eu ter distrofia e a Márcia, que está ali nos assistindo, ter distrofia, nós vamos desenvolver sinais bem diferentes, comprometimentos diferentes. Então, tratar o paciente na sua individualidade, ter um olhar para o tratamento desse paciente em casa, em domicílio, e um olhar amplo para a família. Tá? Porque nós não temos no Brasil nenhum suporte para esses pacientes. Lutamos para aumentar a qualidade de vida e expectativa. Tá, esse paciente chega como da doutora Ana Lúcia, 36, 33 anos. Os pais já são idosos, assim, numa idade. Tem alguma coisa, vai a óbito. Quem vai cuidar desse paciente? O Brasil não tem essa estrutura. Então, vamos cuidar também do cuidador já ali. Temos que pensar, doutor Eduardo falou, é média complexidade, concordo, e também, Márcio, outro questionamento. O que adianta sair um medicamento, ele ser registrado na Anvisa, o Estado ou o Ministério da Saúde fornecer, ou seja lá, tripartite, fornecer o medicamento de alto custo, e esse paciente não ter as terapias adequadas, não fazer uma manutenção das terapias. Tem que ter uma manutenção de tratamento. Não adianta dar um medicamento de 2 milhões ao ano para um paciente que não está fazendo físio, que o BIPAP está errado, que não faz um tratamento com fono. Então, olha o quanto se perde de dinheiro nisso. Então, eu acho que nós temos que sentar, continuar essa conversa, chamar mais instâncias. Eu preciso muito da OAB, dos direitos humanos, mas temos que não deixar isso morrer aqui, Márcio. Isso tem que ser levado adiante. Hoje nós estamos falando aqui para Curitiba, e é o que a doutora Ana falou, que isso se propague, que seja alinhado, não muitas coisas, mas ações poucas e efetivas. É isso que precisamos. Gente, obrigada. Obrigado. A gente vai fazer o seguinte, tem algumas perguntas também para a Tatiane, da Secretaria Municipal de Saúde. Eu vou fazer uma bateria agora, então, com 3 questionamentos aqui, da Márcia, do vereador Oscalino e da vereadora Noêmia, aí eu passo para a Tatiane e a gente encerra. Então, Márcia, por favor. Boa tarde a todos. Eu agradeço a palavra. Eu quero fazer apenas algumas observações. Primeiro, parabenizar pela
oportuna audiência. Depois, pelo rol de pessoas que aqui se reúnem, de uma forma que a discussão se torna interdisciplinar, o que só pode inspirar de maneira mais adequada a uma política pública. Também parabenizo os agentes públicos que aqui estão, não é? Não só quem tem queixas, não só quem tem ideias, não só quem tem histórias, mas quem pode, às vezes, usar a caneta. Eu sou da Sociedade Brasileira de Bioética, aqui da Regional do Paraná. Então, quero fazer uma observação que talvez seja boa para a gente refletir. Que quando eu tratar doenças raras como raridade, como excepcionalidade, fica mais fácil eu deixar de lado e negligenciar. A doença rara não é ela que está em questão, é quem importa, quem sofre, quem convive com a doença rara. Tem uma pessoa ali, tem uma família totalmente envolvida e outros juntos. Então, quando nós lançarmos um olhar desde um agente público que está propondo uma política pública para quem sofre, para todos que estão envolvidos, e busca, como hoje me parece, fazer todas essas pontes interdisciplinares, isso é fantástico. Eu sou uma profissional de saúde. Eu gosto de pensar que nós precisamos fazer diagnósticos corretos. É por aí que a gente precisa começar. Sem o diagnóstico precoce, correto, adequado, nós não conseguimos fazer o resto dos dominós andarem. Também eu gosto de pensar que moro numa cidade como Curitiba, onde tem atendimento domiciliar, onde tem territórios, onde tem escalonamentos, onde tem equipes, e isso precisa funcionar. Mas precisa ter diagnóstico primeiro para saber chegar lá. Então, eu estou de acordo com a doutora Ana Lúcia, muito obrigado pelas suas palavras, doutora, foi rápido e foi eficientíssimo, que nós precisamos diagnosticar precocemente para não só deixar viver, mas permitir uma vida de qualidade, porque o tempo não nos pertence. Pertence a quem tem uma vida com expectativa reduzida e pode ficar mais reduzida ainda. Então, quero parabenizar ao vereador Márcio, aos demais que aqui estão e permaneceram por quase 1h40 já, e que não vão embora antes da gente ver, talvez, o vereador falar alguma coisa mais propositiva, ou a Patrícia não vai deixar terminar, porque ela não vai permitir. Ela é uma aguerrida lutadora. Então, eu agradeço pelo convite, Patrícia, que me encaminhou ontem, e gostaria de aproveitar para me colocar à disposição, inclusive para aquele momento da redação de um texto, de modo que ele fique ético, bioético, e isso tem extensão muito grande. E aí eu tenho um pouco de experiência nesse sentido, inclusive para a legislação de cuidados paliativos no Estado, ou para as políticas, com as políticas que estão sendo preparadas para atender ao público LGBTQIA+. Então, é preciso um texto amplo que contenha, mas é preciso margem para que se efetivem as políticas públicas. Então, estou à disposição e agradeço pela oportunidade de me pronunciar. Parabéns e muito obrigada. Muito obrigado, Márcia, doutora Márcia. Eu vou passar já, então, para os dois últimos aqui inscritos, e depois a Tatiane encerra. Vereador Oscalino, por favor. Muito bem, vereador e demais pessoas de grande interesse no tema. Foi no dia 25 de outubro, foi o dia da conscientização mundial de relação a Perdão, eu vou fazer meio aqui, copiando aqui. Miolominicele, a espinha bífida aberta. Isso se trata, assim, de uma malformação congênita na coluna vertebral da criança. Então, esteve em Brasília a Kelly Cavalcante, que é a presidente nacional desta entidade, no qual ela é a mãe do Pedro. E lá ela esteve com a deputada Aline, esteve com a ministra, e as conversas foram muito interessantes. Mas nós precisamos estar nessa linha de somarmos forças.
Eu gostaria, eu sei que a maioria já tem a ouvidoria da saúde de Curitiba, mas eu gostaria de passar para, de repente, alguém que não saiba, para que nós façamos uma força-tarefa com várias mãos, usando esse canal de comunicação, em fazer as petições das mais variadas que aí estão levantando. Então, é o 0800 644 0041. Por que eu digo isso? É uma central, tanto quanto medicações internacional, que possa estar vindo, custos aí de milhões. Eu tenho uma colega que usou a medicação e deu certo, R$354 mil. E se não houver política pública, uma força-tarefa nas petições, aí já havia aí o representante da OAB, eu acredito que tenha do Ministério Público, a gente consegue fazer curas e libertações de assuntos dos mais variados patológicos. Então, encerro agradecendo o espaço e vamos estar fazendo, o vereador Márcio Barros, uma tripartite no sentido de somarmos força. Brasília, aqui, de repente, com o doutor Batista, que é o presidente da Saúde, é o presidente da Comissão de Saúde também da Assembleia Legislativa, e nós, da Câmara Municipal, chamando todos esses líderes, independente da política partidária, mas uma política de uma saúde com melhor qualidade. Muito obrigado aí, boa tarde. Muito obrigado, vereador Scalino. A vereadora Noêmia Rocha, então, por gentileza. Muito obrigada, vereador Márcio, mais uma vez parabenizando a todos os presentes. Mas, assim, uma sugestão. Como nós estamos com a Secretaria Municipal de Saúde neste momento aqui, representado pela doutora Tatiana, talvez sairíamos, assim, com algumas pautas, vereador Márcio, de reivindicações junto à Secretaria, como, por exemplo, quando será retomada a questão do hospital de reabilitação, do centro hospitalar de reabilitação, até porque o Covid já está bem amenizado. Outra questão é a informação e capacitação da logística dos hospitais, que a Maísa comentou, em relação ao que realmente a demanda exige, e também, vereador, também uma proposta à Secretaria Municipal de Saúde de fazer uma campanha de propaganda dos benefícios das políticas públicas, porque eu percebi essa dificuldade de informação entre a Prefeitura Municipal e o cidadão, as cidadãs que trabalham, né, e que têm filhos e que têm essa proposta. Outra proposta também, vereador Márcio, é transformar essa organização dessas meninas em municipal também, para que elas possam ter, e aí o senhor, Vossa Excelência, pode acampar uma lei de utilidade pública para que elas possam receber recursos municipais também. Tem governo federal, governo estadual e municipal, além dos convênios que é possível ser feito através da Fundação de Ação Social. Então, é importante não só ouvi-las, mas fazer das demandas e reivindicações dela ações concretas. Essa é a minha sugestão, e eu estou à disposição de todos, gostei muito, aprendi muito com vocês, é uma área que realmente demanda conhecimento aprimorado, vocês, além da emoção que coloca, como terem filhos, vocês têm um know-how de conhecimento e de estudo dessa doença tão difícil para aquele que está com essa doença, como para aqueles familiares que também precisam ser cuidados. Muito obrigada, vereador Márcio Barros. Obrigado. Então, para a gente encerrar, a doutora Tatiane, daí já era essa pergunta da vereadora Noêmia que eu ia fazer, que estava no chat, ali você já pode responder. Obrigado. Peço desculpas, porque bem no momento que saiu a pergunta ali no chat, caiu para mim o sistema aqui, tá? Então, primeiramente, em relação ao hospital de reabilitação, nós já estamos em desativação dos leitos COVID, né? Provavelmente até o final de novembro se encerra e será retomada todas as atividades. Então, contamos aí para dezembro já estar trabalhando nessa retomada de assistência, né? Com relação a outras perguntas, eu peço perdão, mas o meu chat não está aparecendo mais nenhuma pergunta, depois que eu retornei aqui.
logística dos hospitais, eu não peguei essa pergunta, se alguém pudesse me atualizar, mas uma coisa que eu gostaria de colocar para a Patrícia, que eu acho que eu não quis me entender bem. Patrícia, nós não só trabalhamos a deshospitalização, nós temos a seguinte forma de trabalho. Um dos veículos é via deshospitalização e outra atenção domiciliar. Então, se a mãe necessita do suporte domiciliar, é só acionar via unidade básica de saúde. Nós temos, inclusive, um e-mail do Serviço de Atenção Domiciliar, a unidade básica de saúde nos encaminha, nós deslocamos a equipe até o domicílio, esse paciente passa a ter um vínculo, e aí ao plano terapêutico, né, com o fisioterapeuta, com o médico, com o fono, de acordo com a necessidade dele. Então, tanto via hospitalar, quanto via unidade básica de saúde, ele pode ser solicitado, tá? E com relação à logística hospitalar, eu acho que se alguém pudesse me repetir a pergunta, porque ela não aparece mais no chat para mim. A logística hospitalar era com relação à qualificação das pessoas para receberem esses pacientes, né? Eu acho que era mais ou menos isso, né, Patrícia? Foi falado o seguinte, então, a fono atende o meu filho via unidade de saúde em casa. Quando ele é hospitalizado, ele é assumido num hospital por um outro profissional que não entende, não tem o conhecimento ali das peculiaridades do tratamento com ele, por exemplo, né? Então, foi o pessoal do HC, acho que a doutora Cláudia também que levantou isso, e a Simone, né? Como que poderia ser feito isso? Porque ele, quando é assistido, nossa, dá continuidade, até mesmo os médicos, nós temos médicos que só atendem ali, mas também que não pode, quando esse paciente ele é internado, não pode estar, como acontece no Pequeno Príncipe, né? É um sonho. O que ficou bem claro para mim aqui hoje é que nós precisamos trabalhar um protocolo, né, uma capacitação para toda a rede, né, que esse paciente tenha uma jornada segura em todo os pontos da rede, inclusive a saúde, na verdade, se trata de doenças raras, da atenção domiciliar, fazem a sua capacitação para recepcionar esse paciente e atender em domicílio, eu entendo que tem que existir um movimento dentro dos hospitais que esse paciente também seja assistido da mesma forma, né? Porque, na verdade, o serviço de atenção domiciliar ele vai atender em casa, mas dentro do hospital ele tem que ter uma equipe capacitada. E é capacitação, Patrícia, né? Assim como a gente fez com essa equipe para atender em casa, a rede hospitalar precisa trabalhar para que as suas equipes acolham da mesma forma. Mas mesmo assim, o nosso médico, quando solicitado, o paciente da equipe vai até o local que ele está hospitalizado, está à disposição para discutir o caso. Quando nós temos um serviço também de teleatendimento, então a equipe está à disposição. Inclusive, eles fazem visitas. Tem familiares que vinculam, que pedem para que os nossos profissionais visitem no hospital. A gente está à disposição. Não temos nenhuma restrição em relação a isso. E podemos, inclusive, né, nós temos dentro da Fundação um centro de capacitação e desenvolvimento humano, que nós capacitamos todas as nossas equipes. Para a gente ter uma ideia, agora na pandemia, nós fizemos uma atualização de mais de 900 profissionais em ventilação mecânica. Era a demanda daquele momento. E nós retreinamos as equipes. Por que não fazer uma parceria com a rede hospitalar? Estamos à disposição e levar essa capacitação e ter realmente um cuidado em rede. Porque isso eu entendo que é o cuidado em rede, né? Da casa, no hospital, na atenção primária, ele vai ter o cuidado em rede, linear. Então, a gente está à disposição, abertos a colaborar, com certeza, né? E o serviço de atenção domiciliar, para nós, é um serviço que dá de grande orgulho, porque ele não atende só pacientes em ventilação mecânica. Na pandemia, nós fizemos 1.200 atendimentos por mês. No protocolo de oxigenoterapia, nós levamos pacientes com Covid para casa para atender com oxigênio em casa. Então,
nós estamos abertos, podemos fazer uma reunião com vocês e a gente está aqui para atender a demanda de vocês, com certeza. Muito obrigada pela oportunidade e fica à disposição. Eu não consegui colocar meu e-mail aqui no chat, porque ele está desabilitado, mas qualquer coisa, depois a gente pode também nos colocar à disposição. Tá bom. Obrigado, doutora Tatiane. A doutora Camille Ziliotto está ali, e daí a Maíra pediu também a palavra. Nós estamos no limite do nosso horário aqui, porque daqui a pouco cai o sistema. Então, doutora Camille, por favor. Oi, boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer em nome da OAB Paraná e da Comissão de Direitos Humanos. Eu estou aqui representando o presidente Newton para averiguar e para entender qual é o contexto realmente do que vocês estão apresentando, para que a gente possa intervir da melhor forma e poder auxiliar. O ideal seria que nós tivéssemos ali maior noção do que realmente envolve isso, quais são os critérios, onde há, né, algum descuido a respeito da questão dos direitos humanos, para que a gente possa, né, tomar as melhores medidas, sem que isso aí não venha, né, a agredir qualquer área que não esteja ali no nosso alcance, e a gente possa fazer isso da melhor forma, né, dentro do direito, dentro de todas as ações, para que todo mundo possa ser acolhido da melhor forma. Então, para não atingir aí o limite, dar oportunidade para os demais, só queria agradecer a oportunidade, e nós estamos à disposição aí para atendê-los e ouvi-los, e para que vocês venham com essa demanda para a gente poder apresentar ali, discutir e realmente analisar aí quais seriam as medidas necessárias para que a gente possa intervir adequadamente. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Rapidamente, então, Maíra, por gentileza. Obrigada. Eu só queria pontuar uma coisa muito importante, que eu acho que eu, a doutora Adriana, a doutora Ana, falamos bem. Não é só ter o equipamento, não é só ter o aparelho de ventilação, não é só ter o Coffee Assist, é saber ventilar um paciente neuromuscular. Existem muitas particularidades nessa ventilação desses pacientes. Né? Um paciente com COVID, a gente faz uma ventilação protetora de 6 a 8 volume corrente do peso dele. Na Duchenne, entre outras neuromusculares, a gente ventila de 10 a 12 o volume corrente. É muito diferente o objetivo de ventilação mecânica. Não é uma doença pulmonar, é uma doença ventilatória. Então, isso que foi falado bastante sobre treinamento, eu acho que é um dos pontos mais importantes, treinar sobre a pontualidade, os pontos específicos de cada doença, como, por exemplo, na FIS não pode fazer respiron nesses pacientes, a gente não pode fazer fortalecimentos respiratórios, não se pode fazer de jeito nenhum uso de oxigênio domiciliar, enfim. Então, acho que o treinamento para os pontos específicos nesses pacientes é, acho que, a parte mais importante que a gente tem hoje. Obrigado, Maíra. Muito obrigado. Bem, encerramos aqui a nossa audiência. Eu tenho certeza que ela foi muito produtiva. A gente vai voltar a conversar com todos vocês que participaram aqui. Nós temos a lista de contatos ali. Pensar em um outro momento, não sei se uma outra audiência, de repente até presencial, uma forma de debate para que a gente consiga levar essas demandas para a secretaria, as demandas para os hospitais, e a gente consegue, com certeza, evoluir nesse tema. Então, muito obrigado aos vereadores que participaram, a todos os profissionais de saúde, a Patrícia, que me ajudou bastante aí na construção desta audiência pública, desse momento tão importante. E eu quero agradecer de uma forma muito especial a minha equipe toda que trabalhou, está todo mundo aqui na sala participando, anotando, tudo isso que vocês falaram que foi anotado. Nós temos uma equipe bem competente que fez o cuidado de fazer os convites, e vocês viram que a nossa audiência ela foi muito qualificada, né? Todo mundo que estava aqui sabia exatamente o que estava falando, então eu tenho certeza que, como eu disse, terminamos nesse momento melhores de quando começamos. Tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.